Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui, tia Pati, com mais uma aula de português e hoje nós estamos falando sobre reportagem, tá bom? Bom, como nós já vimos nas aulas anteriores de português, nós sabemos que reportagem é um texto jornalístico publicado em revistas, jornais, sites. E neste texto, o que vai predominar é a apresentação de informações e cabe ao autor fazer pesquisas sobre o assunto, entrevistar pessoas, né, que estejam diretamente ligadas com os fatos que estejam relacionados com os assuntos citados no texto, para que ele possa ser publicado e assim atingir um público que tenha interesse naqueles termos. Então, o que nós fizemos? Nós lemos muitos, mas muitos textos sobre os idosos. Se você pegar aí, o seu livro de português, você vai ver que desde o começo da nossa unidade, nós vimos muitos textos sobre os idosos. Vimos que os idosos estavam sendo orientados a terem um desenvolvimento mental, até mesmo para evitar, né, cansaço, fadiga, né, o envelhecimento mental, como é dito por aí, né, através de um jogo que foi criado com esse fim, com essa finalidade. Vimos também, nas últimas aulas, a respeito do quê? Vimos a respeito dos idosos na questão de quê? De não somente terem esse tipo de jogo para ajudá-los no desenvolvimento cognitivo mental, mas também nos robôs cuidadores. Você se lembra desses textos? Pois é. Nós falamos sobre os robôs cuidadores, que é uma tecnologia que já existe no mundo e, portanto, nós discutimos sobre esses assuntos em sala de aula. Então, nós estamos vendo que o nosso livro ele está sendo totalmente trabalhado nesse bimestre com esses temas que estão sendo relevantes aí para a questão da saúde mental do idoso, para a questão do cuidado, para a questão de uma melhor qualidade de vida para os idosos. E na última aula de português, nós vimos um gráfico. Esse gráfico mostrava que a população brasileira ela está aumentando a sua expectativa de vida, ou seja, a população brasileira está ficando cada vez mais velha, cada vez mais idosa. E isso, portanto, significa também dizer que a gente precisa ter cuidado com os nossos idosos, principalmente porque a população em breve chegará aos 80 anos de expectativa de vida, como a gente viu, né, dados do IBGE, que em 2050 a população pode ter essa expectativa de vida, o que é muito bom, o que mostra que a saúde melhorou, que a tecnologia melhorou e vários outros, vamos dizer assim, outros braços da economia também melhoraram. Enfim, a gente viu reportagem de vários tipos, de várias maneiras. Artigo científico, artigo de opinião, vimos gráfico, tudo isso dentro de reportagens. Agora, o que nós vamos fazer? Você vai pegar o seu livro e você vai abrir ele comigo na página 21, onde nós vamos agora nós mesmos, nós é que vamos produzir a nossa reportagem, tá bom? Então, na página 21 e 22, existe aqui um cronograma do que é que nós vamos fazer, tá bom? E diz assim, agora que você já leu vários textos sobre idosos, é a sua vez de escrever uma reportagem sobre esse mesmo assunto. A gente não vai se reunir com 2 ou 3 colegas, porque nós estamos em pandemia, em quarentena, então nós vamos fazer o nosso trabalho individualmente. E essas reportagens vão ficar expostas no mural que a gente vai fazer aqui na nossa sala de aula, tanto na virtual quanto na presencial, tá bom? Então, a gente vai ter, vamos dizer assim, uma exposição de reportagens, que depois que elas forem fixadas no quadro, todos nós vamos poder ter acesso a essa reportagem, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos nos preparar. Olha só. Quanto mais pessoas souberem como tratar os idosos, mais qualidade de vida eles terão. Portanto, vocês vão precisar fazer uma pesquisa para que a reportagem ajude a esclarecer aos leitores os cuidados com as pessoas idosas. Vamos anotar aqui os primeiros pontos que a gente precisa observar
sendo direcionados aos cuidados essenciais com os idosos. Nós vamos sentar, vamos discutir esse assunto, vamos pensar, pelo menos 2, tá? Que 2 cuidados essenciais você acha que os idosos necessitam? A gente vai registrar aqui o cuidado número 1 e o cuidado número 2. Após isso, a gente vai procurar entrevistar profissionais da área da saúde, um cuidador de idosos ou até mesmo uma pessoa idosa, né? Para a gente conhecer os seus benefícios. E aqui a gente vai anotar 3 pontos importantes como informações que vão poder constar na reportagem. Inclusive, se você for anotar a frase desses profissionais ou falas dos idosos, procure registrar na íntegra, como vai ser falado aqui. Ah, mas eu não conheço nenhum idoso, eu não posso chegar perto dos meus avós nesse momento de pandemia. Você pode ligar para eles, falar pelo WhatsApp, não é verdade? Você pode ligar, perguntar, fazer uma entrevista à distância, certo? Ah, mas eu queria conversar com uma pessoa da área da saúde. Você pode pedir para sua mãe te dar o telefone da sua agente de saúde. E aí você pode ligar para ela e pode perguntar tudo que você tiver curiosidade para fazer essa reportagem. Lembre-se, seja bem educado na hora que você tiver que fazer a pergunta e registre, né? Relate para ela que o que você está fazendo é uma atividade da escola, para que ela possa te ajudar. Faça perguntas bem rápidas para não atrapalhar o trabalho dela, tá bom? De repente você tem até algum parente que trabalha na área da saúde, né? Aí fica mais fácil. Mas se não, nós temos essa opção, né? Aí você vai fazer então a primeira versão do seu texto, isso tudo no caderno, tá bom? O primeiro parágrafo, com base na pesquisa que você fez, você vai apresentar informações gerais sobre a situação dos idosos aqui no Brasil e a importância de conhecer os cuidados que a família e os conhecidos devem ter com cada um deles. Depois, no terceiro e no segundo parágrafo, você vai informar os principais cuidados que você já pesquisou. Sabe que você fez o rascunho e você vai esclarecer aos leitores os benefícios desses cuidados. E, se possível, se der certo, você pode colocar aqui o depoimento dessas pessoas entrevistadas. No último parágrafo, você vai retomar a importância de cuidar dos idosos, tendo em vista que a expectativa de vida vem aumentando nos últimos anos, como a gente viu no último gráfico que nós examinamos na última aula. Então, você pode depois selecionar fotos, desenhos relacionados ao assunto. Você pode elaborar legendas para as fotos. E você tem que se lembrar, hein? Tem que escrever o título e a linha fina da reportagem. O título vai ser aquele texto maior, que vai ter uma maior evidência, né? Que a gente chama até de manchete quando a gente vê numa reportagem. E a linha fina é uma espécie de um subtítulo que vai meio que resumir em poucas palavras o conteúdo do seu texto. E depois, por último, você vai fazer a sua avaliação. Você vai dar like e dislike para os itens que você seguiu ou não dentro do contexto da reportagem. Então tá tudo muito simples, tá bom? Bem fácil, bem simples. Dá para você fazer, registrar no seu caderno, lembrando que nós vamos retirar essa página do caderno, né, e colocar no nosso mural, ou então vamos imprimir a foto que os nossos alunos da aula presencial, aliás, da aula online, né, vão nos enviar para a gente poder colar no nosso mural. Então aqui você faz a análise da sua reportagem, tá bom, gente? Então nós vamos trabalhar nisso hoje na nossa aula de português. Vamos trabalhar produção de uma reportagem baseada nos nossos conhecimentos sobre os idosos. Gostou? Eu também gostei, achei muito legal. Então, portanto, mãos à obra. Pegue seu caderno, faça todos os passos da preparação, desde a página 21 até a página 22. Siga com bastante critério o item 1, 2 e 3. Não se esqueça do título, não se esqueça da linha fina. E se você tiver dúvidas, volte e leia mais ou menos aqui como que funciona cada item de preparação. Assista esse vídeo mais uma vez e bora produzir.
tá bom? Então Deus abençoe vocês, bom trabalho, bons estudos e até daqui a pouquinho na sala de aula virtual, viu? Eu entro com vocês às 10h30 da manhã, tá bom? Então tchau, tchau e bons estudos.